A vila onde Isabela cresceu era um lugar comum aos olhos de qualquer estranho. Ruas estreitas, casas simples, uma praça com uma igreja ao centro. Mas sob o solo daquele lugar, algo escuro rastejava, algo que apenas ela conseguia sentir. Desde criança, Isabela via sombras onde não deveriam estar. Ouvia sussurros quando estava sozinha e, às vezes, sentia dedos gelados tocarem sua pele no escuro. Mas ela nunca contou a ninguém, nem mesmo para Clara, sua melhor amiga. Clara, o nome pesava em seu peito como uma âncora enferrujada. Elas eram inseparáveis quando pequenas, até aquele dia maldito, quando brincavam perto do Poço Velho, na área esquecida da vila. Um poço fundo de pedras gastas e limo escuro nas bordas. A vila inteira dizia que era perigoso, que ninguém deveria se aproximar. Mas crianças desobedecem, e naquele dia apenas Isabela voltou para casa. Clara havia desaparecido. Todos disseram que foi um acidente, que ela caiu, mas ninguém ousou procurar fundo demais. O poço foi lacrado com tábuas e concreto, como se a vila inteira quisesse enterrar aquele segredo. Os anos passaram e Isabela tentou esquecer. Pensou em se tornar freira, buscar refúgio na fé. Mas as visões voltaram, mais intensas, mais violentas. Na primeira vez, ela acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava parado ao pé de sua cama. Quando acendeu a luz, o quarto estava vazio, mas o ar estava carregado com um cheiro horrível, como carne podre misturada com terra úmida. Na segunda vez foi no banho. O espelho estava embaçado pelo vapor, mas havia algo ali, um vulto atrás dela parado. Olhos fundos, pele acinzentada. Quando virou, nada, mas o vidro trincou sozinho. E então vieram sonhos. Clara, o rosto pálido, os olhos brancos como leite, os lábios movendo-se sem emitir som algum, os dedos sujos de terra apontando para baixo, apontando para o poço. Ela acordava suando frio, o quarto sempre exalava aquele cheiro podre. Isabela sabia que não era só sua mente pregando peças. Clara queria ser encontrada. Na noite seguinte, incapaz de ignorar os chamados, Isabela foi até o poço. O local ainda estava selado, mas o concreto estava rachado, como se alguém tentasse sair dali por dentro. O vento cortava a pele de Isabela e as sombras das árvores se moviam de um jeito muito estranho, quase que humano. Isabela caiu de joelhos ao lado do poço e encostou a testa no cimento gelado. Clara, você está aí? O silêncio engoliu tudo, nenhum grilo, nenhum sopro de vento, apenas um vácuo sufocante. Então, um som. Um arranhão fraco vindo das profundezas. Algo raspava contra a pedra. Algo vivo.
Seu coração martelava, seus pulmões se recusavam a funcionar, mas ela precisava saber. Demorou 2 noites para abrir o poço. Cada pancada contra o concreto rachado a fazia tremer dos pés à cabeça. Algo lá dentro queria sair. E quando finalmente removeu a última pedra, sentiu o cheiro da morte. O poço era um buraco negro, sugando qualquer coragem que ainda restava nela. Uma corda improvisada, uma lanterna e então a descida. O ar era pesado, espesso como um líquido invisível. Os feixes de luz dançavam nas paredes de pedra e revelavam algo que a fez prender a respiração. Marcas de sangue. Unhas arranhando a pedra, formando trilhas avermelhadas, como se alguém tivesse tentado se arrastar para cima, sem braços ou pernas para se apoiar. Como se tivesse lutado até os ossos estalarem sob a pressão da própria força inútil. E então, Isabela viu. O corpo, o rosto era um horror indescritível. Pele esticada, olhos afundados, uma expressão de terror congelada na eternidade. A boca aberta, como se ainda estivesse gritando. Era Clara, ou o que restava dela. E então, a verdade golpeou Isabela como um raio. Seu tio, o homem que todos respeitavam, sempre solícito, sempre sorridente, o homem que a criou após a morte dos pais, o homem que fazia questão de saber onde ela estava, com quem andava, ele a enganou. E foi quando ela ouviu um ruído acima de si. Olhou para cima. Uma silhueta escura contra a luz da lua. Isabela, a voz calma e doce do tio soou. Eu sabia que você viria até aqui. Ele desceu pelo poço, o rosto ainda carregava aquele sorriso gentil, mas os olhos estavam vazios, frios, como os de um predador pronto para o abate. Eu sempre cuidei de você, sobrinha, mas agora preciso resolver esse problema. Isabela tentou reagir, mas Clara se moveu. Os olhos brancos brilhavam na escuridão. Titio, eu sabia que viria me salvar, sussurrou Clara, sua voz quebrada pelo tempo. Antes que o tio pudesse reagir, Clara avançou. Os dentes podres rasgaram a carne do rosto dele, arrancando um pedaço em uma dentada voraz. O homem gritou, mas foi silenciado pelo festim macabro. Clara mastigava, Clara devorava, Clara unia. O grito dele se perdeu, abafado pelo som úmido e nojento de carne sendo dilacerada. E então, silêncio. Na manhã seguinte, encontraram Isabela no poço. Mas não era mais ela. Seus olhos estavam brancos como os de Clara, seu rosto congelado em um sorriso macabro, seus dedos quebrados, como se tivesse tentado escalar para fora. Mas o que realmente aterrorizou a vila
foi o que encontraram gravado na parede do poço. Palavras arranhadas com unhas quebradiças. Não chame por Clara. Desde aquele dia, o poço voltou a ter luz. Os animais circulavam pela floresta e os moradores já não andavam distantes, tomados pelo medo. Mas ainda há uma regra. Nunca passe pelo poço ao entardecer. Nunca chame por Clara, ou ela aparecerá. Seus cabelos negros molhados, seus olhos brancos, e antes que você perceba, já está hipnotizado e pulará.